custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Muito bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar sobre o fim dos trabalhos dos grupos do Gabinete de Transição Governamental, que foi instituído no dia 8 de novembro. Foram criados 32 grupos temáticos que produziram relatórios com diagnósticos da máquina pública, sugestões de medidas a serem adotadas por Lula após a posse. E o Fausto participou do GT do Trabalho. Queria que você fizesse uma avaliação, Fausto, do que foi esse período, se ele foi enriquecedor, vamos lá de novo, enriquecedor para a construção de políticas públicas para o próximo governo, especificamente no teu grupo de trabalho, que envolve também o combate à desigualdade, enfim, são diversos aspectos, não? Então, Rafael, esse foi um momento bastante importante, bastante atípico, né? Essa foi uma transição bastante diferente, acho que é importante a gente relembrar um pouco as características desse movimento. Primeiro que foi uma transição bastante democrática e participativa, né? Nesses 32 grupos participaram próximo a 1.000 pessoas. Isso só falar das pessoas que de alguma forma contribuíram nos documentos, que fizeram as discussões. Muita gente foi recebida, muitas reuniões aconteceram, muitas reuniões com o movimento social, muita reunião com empresários, muita reunião com o conjunto das centrais sindicais, passaram por lá entidades sindicais diversas, entidades da sociedade civil, ou seja, essa transição ela teve uma característica bastante diferente das transições que a gente assistiu no Brasil desde o processo democrático, né? Na verdade, normalmente o que a gente via, em especial a partir dali da legislação que criou a transição lá no governo Fernando Henrique, que a primeira mais importante foi do governo Fernando Henrique para o governo Lula, essa transição foi muito maior, ela foi maior, teve mais gente participando, e bom lembrar, viu, Rafael, é uma participação que foi uma participação voluntária, quase membro nenhum do grupo recebeu algum salário, alguma remuneração, foram todos, de certo modo, ali voluntários na construção aí de identificação dos problemas que o Brasil está vivendo. Além de uma quantidade bastante grande de pessoas que, de certo modo, passaram nessas discussões, a sistematização foi uma sistematização porque, de certo modo, discutiu os problemas que o Brasil está vivendo, né? Ele discutiu as questões que estavam colocadas ali com dificuldades e que o governo vai enfrentar ali a partir do 1º de janeiro. A ideia de fazer um mapeamento do que estava acontecendo, que passa pelo mapeamento orçamentário, as dificuldades de recursos, as dificuldades do ponto de vista legislativo, né? Ou seja, quais são os projetos de lei que estão caminhando dentro do Congresso Nacional, toda a discussão, né, e todo o mapeamento em relação às políticas públicas que estão de pé e as políticas públicas que foram desmontadas, e isso foi uma infinidade de política pública que a gente viu sendo destruído. Como é que está a estrutura do Estado brasileiro hoje, um Estado que foi enxugado, um Estado que foi desmontado? Tudo isso fez parte dessa discussão da transição, né? E também, aí sim, muito calcado na conversa com o conjunto da sociedade, a elaboração de sugestões, de recomendações, em especial para os primeiros dias do governo, né, os primeiros 100 dias do governo, uma vez porque, de alguma forma, o governo que chega, ele já chega com um projeto, né? Ele chega um projeto que ganhou, que se foi vitorioso nas eleições, mas que precisa ali do detalhamento a partir do mundo real, a partir de fato do que está acontecendo com o Estado. Então eu diria que essa transição ela teve características bastante sui generis, né? Porque de um lado você teve a participação popular, a participação da sociedade de maneira muito grande, e do outro lado você teve muito pouco de fato a transição do atual governo para o próximo governo, porque o atual governo, na verdade, até agora, né, como foi inclusive o discurso ontem do presidente Lula no encerramento dos trabalhos, de fato não admite que perdeu, não cumprimenta o vencedor das eleições e de fato pouco de fato contribuiu para fazer de fato um movimento ali
de transferir o governo de um grupo que ganha, que perde, para o grupo que se torna vitorioso. Então a gente viu de um lado a enorme participação social e de outro um governo que meio que se alijou do próprio processo de transição. Não quer dizer que o Estado brasileiro não participou desse processo, porque os funcionários públicos, aqueles que de fato são de carreira, aqueles que seguraram o Estado brasileiro ao longo do governo Bolsonaro e que vão continuar certamente no governo Lula, eles estiveram em todo o processo. Mas a estrutura mesmo política do governo Bolsonaro, de certo momento, ficou de fora. Então, o resumo é uma transição grande, uma transição popular, com participação social bastante importante, por um lado, e de outro, um governo que no final das contas meio que se recusou ali a lidar com essa questão da transição. Fausto, com relação ao grupo de trabalho, o GT do grupo de trabalho especificamente, a gente sabe que desde o golpe contra a presidenta Dilma, o mundo do trabalho sofreu uma forte desregulamentação, houve a reforma trabalhista, que muitos chamam de deforma trabalhista, e com o governo de Bolsonaro, forte ataque também às organizações sindicais, às organizações de proteção, né, dos trabalhadores. Esses assuntos foram discutidos, eles podem ser também alvo ou receberem alguma sugestão de revogação, daquele chamado revogaço que está sendo produzido, ou essas modificações elas vão precisar ser feitas através do processo legislativo. Como é que vocês avaliaram essa situação, especificamente do mundo do trabalho e das organizações sindicais? Então, Rafael, na verdade, quando a gente vai olhar a questão do mundo do trabalho, a grande discussão é a questão do próprio Ministério do Trabalho. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro assume, uma das coisas que ele faz é extinguir o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um dos ministérios mais antigos da República Brasileira e ele foi extinto ao longo do governo. E ele vai ser recriado junto com o Ministério da Previdência, né, ali na separação com o Ministério da Economia, há um ano e pouco atrás, numa disputa política ali com o próprio Centrão. Então, na prática, o grupo de trabalho tinha como objetivo compreender e olhar onde estão as estruturas do Estado que regulam a questão do trabalho, né? Todas as políticas de emprego, todas as políticas de qualificação profissional, a questão da aprendizagem, toda a discussão da fiscalização, que também teve uma redução bastante significativa. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, uma das coisas que ele tem feito ao longo de todos os ministérios, não só do Ministério do Trabalho, foi diminuir a capacidade do Estado de fiscalizar. Então, a própria desconstrução da economia solidária, né? A economia solidária foi toda repartida, né? A antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela foi toda repartida em vários outros ministérios. De certo modo, o que se tentou ali no grupo de trabalho é compreender aonde estavam esses vários elementos que compõem o chamado Ministério do Trabalho e recuperar minimamente essas informações, as ações que continuaram, as ações que foram desmontadas. Tudo isso foi talvez um dos grandes objetivos ali desse grupo de trabalho. A questão sindical é uma questão que ficou já definida pelo presidente Lula, é uma discussão que vai acontecer e não aconteceu na transição, ela vai acontecer no próprio ato do governo, quando o ministro foi escolhido, quando começar os debates de fato com a sociedade, e a ideia, né, apresentada pelo presidente Lula, e já se falou em vários momentos sobre isso, é que você terá uma grande negociação sobre como será a regulação do trabalho, como será a questão sindical. O grupo de trabalho tinha como objetivo, na verdade, entender como as políticas públicas de geração de emprego e renda elas foram desmontadas e quais elementos que são importantes para você remontá-las, né? Só para lembrar, né, o orçamento do Ministério do Trabalho foi um orçamento hoje muito diminuto, né? Tem pouco recurso para efetivamente fazer alguma política efetiva. Uma parte de recursos do FAT, por exemplo, foram desviados das suas atribuições, que é o desenvolvimento social, que é a geração de emprego, que é a qualificação profissional, para outras funções do Estado brasileiro. Então, quando a gente vai olhando, a intenção do Grupo Trabalho era trazer os debates que têm a ver com emprego, tem a ver com geração de renda, tem a ver com a possibilidade ali da regulação do trabalho e da sua fiscalização, da reorganização da qualificação profissional, que também foi toda desmontada e foi retirada, inclusive, da discussão do Ministério do Trabalho. Tudo isso
a ideia era avançar e tentar compreender e minimamente pensar o para frente a partir dessa reconstrução. Acho que uma questão importante é essa recuperação do Ministério do Trabalho como um ministério indutor da política de trabalho, emprego e renda no Brasil. O que a gente percebe é que o Estado brasileiro como um todo foi colocado numa situação de terra arrasada, né? Recursos eles deixaram de existir, inclusive até para o funcionamento das instituições. Mas conta só aqui para nós, ninguém está ouvindo a gente agora, Fausto. Existem já indicações de quem será o ministro do Trabalho do governo Lula? Rafael, isso não passa muito pela transição, né? Isso passa pelo mundo da política, isso passa pelas discussões de quem vai aí governar o Brasil, o presidente Lula que está construindo essa costura toda. Nomes existem muitos e tem muita gente competente que conhece muito sobre a questão do trabalho no Brasil. É importante que seja alguém que dialogue com a sociedade. Acho que essa é a grande diferença. Se a gente olhar ali a própria fala do presidente, ele lembrou que o atual presidente nunca recebeu as centrais sindicais, nunca conversou com as centrais sindicais. Então, o que se espera é que você tenha ali no Ministério do Trabalho alguém que conheça, né, o mundo do trabalho, de um lado, e alguém que valorize as questões da política de emprego e renda, mas principalmente alguém que tenha capacidade de diálogo, porque a questão do trabalho é uma questão que passa pelos trabalhadores, passa pelos conjuntos de profissionais autônomos, né, de conta próprias, de MEIs, passa pelos informais. Nós temos uma infinidade bastante grande de trabalhadores informais, mais de 40% dos nossos trabalhadores são informais. Como pensar em políticas para esse grupo de trabalhadores que são os mais precarizados e, ao mesmo tempo, uma pessoa que lide muito bem com as diferenças políticas, as diferentes visões do mundo do trabalho, do mundo do sindical, mas também do próprio empresariado, né? Ou seja, esta ideia de compreender que a negociação coletiva é o centro das relações de trabalho no Brasil, a lógica democrática impõe uma questão de colocar todos à mesa para discutir como é que vai ser o futuro do nosso país, e o trabalho está no centro desse debate. Então eu acho que tem discussões muito grandes acontecendo ainda, e aí certamente um bom nome vai aparecer. Nomes são especulados pela imprensa aqui, pela imprensa lá, mas se você olhar ali, Rafael, você vai ver que todos os mapas que se colocam em relação aos futuros ministros, o Ministério do Trabalho é um daqueles que pouca gente sabe, ou talvez ninguém saiba, até porque é um ministério que também pretende ser recriado, né? Ele vai ter outra característica, provavelmente ele vai ser separado do Ministério da Previdência, não se sabe muito bem ainda, mas essa é uma das possibilidades. Então isso também, de certo modo, vai definindo. Quando o presidente definiu o nome, aí tem um outro trabalho, inclusive da transição, né, da coordenação da transição, que é passar todo esse trabalho, todos esses mapeamentos, tudo que foi descoberto, tudo que foi levantado de problemas para o futuro ministro, a sua equipe, para então poder aí começar os trabalhos aí já no 1º de janeiro. E o que não vai faltar é trabalho e desafio para esse indicado, ou para essa pasta. Fausto, parabéns pelo trabalho que você ajudou a realizar no GT do Trabalho, no Gabinete de Transição para o governo Lula, e a gente continua em contato, viu? Um abraço para você. Eu que agradeço, Rafael, a possibilidade de conversar aqui com todos num dia tão importante, né, como foi esses 2 dias, né, foi o dia aí da diplomação do presidente Lula, ontem a conclusão do trabalho da equipe de transição, e estamos aí, né, para a gente fazer longos debates aqui, Rafael, para compreender melhor a economia, o que está acontecendo, o que está se transformando. Aqui é o espaço do Diese, né, o espaço da classe trabalhadora, para colocar um pouco o seu lado aí, a sua visão de mundo, e como vocês sempre dizem, né, contar um pouco daquilo que os outros grupos de comunicação não contam. Grande abraço, Rafael, e bom dia a todos novamente. Grande abraço. Conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.